Olá, ouvintes do Pod 2Cast, sua fonte de inspiração e conhecimento no mundo dos dados e inteligência artificial, no mundo dos negócios. Hoje nós estamos aqui com Bruno Alvarenga, líder de Analytics da Powerful Data. E aí, tudo certo? Grande Rodrigo Pedrosa, E aí? cientista de dados da Powerful Data. E CTO e cofundador da Powerful Data, Bruno Jardim. Só alegria. E hoje a gente vai falar muito sobre Power of Data e inteligência artificial. Vai ser um papo bem tech, bem legal. A gente só tem coisa boa pra falar desse tema, né? Tem tema legal. Polêmico também, hein? Polêmico também. Verdade. Vamos pôr fogo no parquinho. Rodrigo, comece se apresentando, por gentileza. Beleza. Eu sou o Rodrigo, né? Eu sou cientista de dados atualmente na Powerful Data. E a minha história, assim, tem um pouco... Eu passei por várias coisas diferentes. Porque eu sou formado em RH, eu estudei filosofia também, eu fiz um monte de coisa. Mas depois da pandemia, né, pra ser bem sincero, assim, eu quis ir pra área da tecnologia por conta do dinheiro. Tá certo, né? E aí eu fui me inscrever no curso da faculdade, na FATEC. E lá, depois que você faz um curso, você pode fazer outro de novo. E aí, o único curso que tinha disponível era um curso chamado Big Data para negócios. E aí eu meti as caras, assim, mesmo sem saber, assim, eu não sabia nem o que era. Eu só sabia que era tecnologia e fui. E aí, como eu sou muito autodidata, eu peguei ali as matérias pra ver e comecei a estudar sozinho, né? E comecei a pesquisar ali na internet sobre temas, conteúdos, comecei a ver sobre a questão da engenharia de dados, ciência de dados. E aí foi quando eu conheci o canal do Brunão, lá o Instagram do Brunão, lá no Instagram. E aí eu comecei a acompanhar ele todo dia, sempre fazendo várias perguntas nas caixinhas. Tem até as fotos até hoje aqui no meu celular, desde 2022 lá. E aí, até um dia que o Brunão pegou e me chamou pra trabalhar com ele. Eu entrei como estagiário na Powerful Data e estamos até hoje. Vocês estão vendo, né, galera? Só seguir o Brunão, responder as caixinhas. Ganhar um sorteio, ele ganhou um sorteio pra ir num evento. Tô brincando. Bruno.jardim. É porque... Ó a propaganda. Faz. Mas na Tá época... na legenda lá. Na época, a Powerful Data foi fazer um evento, né? E o Bruno tava sorteando várias vagas. E aí ele perguntou assim, por que você merece ir pra esse evento? Aí eu falei, porque eu queria aprender mais sobre negócio e tudo mais, essas coisas. E aí eu acabei ganhando o ingresso pra ir. Foi o Muvon, né? Foi o Consig Summit. Nossa, consegui Foi antes ainda. Faz tempo. E o bacana daquele evento, que foi a primeira vez quando eu conheci o Bruno, o Alvarenga também, é que eu nunca tinha conhecido ninguém assim, tipo, que era cientista de dados ou engenheiro de dados. Então eu cheguei lá e comecei a fazer um monte de pergunta para várias pessoas. Não, como que vocês tratam outlier, não sei o que, isso aqui. E aí, foi assim, foi uma experiência muito boa, assim, eu fiquei muito feliz. Cara, Poder trabalhar com vocês, eu sou muito feliz. Não, foi muito engraçado Bacana. nesse evento, porque o Bruno falou assim, sorteio pro cara lá, ele é aluno, troca uma ideia com ele lá, que acho que ele manda bem. Vê o que você acha lá. Aí eu fui conversar com ele, assim, mas ele começou... assim, um bombardeio de perguntas, assim, Uma atrás da outra. E parecia aquela criança empolgada que tinha chegado na Disney, assim, perguntando... Esse é o cara certo. Caramba, ele gosta mesmo, né? E ele entende da coisa, acho que dá pra ele trabalhar com a gente. É porque eu conhecia, assim, né, essa questão, tipo, dos modelos, tudo mais, dos códigos. Só que eu nunca tinha conhecido ninguém que trabalhava, sabe, meio que o mundo real mesmo. Então, foi a oportunidade, assim, pra conhecer. E do outro lado era disruptivo, sabia? Porque pra todo mundo que eu contava, imagina você numa roda cheia de gestores, você fala assim, cara, eu tô fazendo recrutamento de pessoas pra empresa no Instagram. Primeiro que pelo fato de estar no Instagram já vira motivo de chacota, né? Tipo, pra um gestor, Sim. vai. Segundo, como assim? Você conhecer alguém no Instagram que manja de alguma coisa? Cara, naquela época ainda, né? Porque cada ano que passa reduz. Mas você pegar 2 anos pra trás, era um preconceito absurdo, cara, com o Instagram, que era só, tipo, era só dancinha Dancinha ou do só, TikTok, tipo, né? era, Instagram. né? Era só sacanagem, né? Então, falar, tem uma galera boa. E foi incrível, cara, uma turma que entrou na empresa, eu conheci pelo Instagram. Não, e eu posso dizer assim que muitas das ótimas contratações que a gente fez veio de lá. Foi. São Veio de pessoas lá, né? que, porque a Powerful Data tem essa vantagem de estar em todos os lugares, né? Porque a gente trabalha home office, então muita gente de muitos lugares diferentes que a gente pela internet conheceu, pela internet conseguiu ter contato, uns caras muito bons e conseguiu montar um time muito forte por conta disso. Já tem o quê, Bruno? Uns 60 pessoas, 70?
A empresa? Na empresa tem Ah. 60. Passou de 60, Passou né? de 60. Brasil todo, né? Brasil todo. A gente Tá grande, A gente gigante. deslocou o eixo ali principal, né, comercial, e agora é Brasil, né, tem gente pra todo lado, cara. Tem. Legal. Incrível. Tem um comentário que o Pedrosa falou, cara, eu quero fazer um negócio que dá dinheiro, né? E eu acho engraçado que tem uma galera que fala assim, você tem que fazer o que você ama, não sei o quê. Só, cara, como é que você sabe o que você ama se você não faz primeiro, né? E assim, acho que um bom driver é o que dá dinheiro. E um pouco do que eu gosto de fazer, né? E aí você entra e depois você descobre, de fato, se é aquilo que você ama, né? Então, existe muita falácia, né? Sim, Do com tipo, certeza. faz o que você ama. Pô, mas eu nem sei ainda o que eu sou bom. Né? Eu tenho que me descobrir ainda. Eu tenho que sentar a bunda na cadeira, trabalhar e depois... E trabalhar num negócio que muitas vezes tem hora que não vai ser bom, mesmo que seja algo que você goste. Tipo, Igual tudo na vida. você tem que estar tudo na vida. Então você tem que estar disposto a fazer também o que você não gosta, senão nada vai dar Sim, certo. Sim. E às vezes, né, igual, eu nunca tinha, tipo, feito um código da minha vida, quando eu decidi ir pra área da tecnologia. Mas hoje é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu gosto também da área de humanos e gosto também da área de dados. E, tipo, às vezes, se eu não tivesse tentado, eu nunca ia saber que eu gostava disso. Eu acho que cai um pouco as pessoas também tentar arriscar um pouco, sabe? Sim, sim. Se jogar mais, né, ter menos medo de errar e Sim. se permitir mais, ter mais curiosidade, isso é fundamental. Sim. E hoje também existe, por exemplo, que a gente está num podcast falando sobre tecnologia, sobre dados. Só que, se você pegar alguns anos atrás, como é que a pessoa ia saber que ela gosta de dados ou que ela leva jeito para isso, se ela nem sabia o que é? Tipo, até hoje é um pouco difícil, as pessoas perguntam, o que você trabalha? É que difícil você faz, explicar. É difícil mesmo. A gente tá com sorte da IA, né? O tema, não a gente vai falar muito sim. disso hoje, mas a IA agora todo mundo, né? Virou... Não, agora é... Abre portas pra nós, né? Isso é bom. Sim. E aí, Bruno, me conta um pouco aí sobre você. No meu caso, foi sorte mesmo. Assim, tipo, ele falou que ele foi atrás de dinheiro. Mas eu tava estudando física. Eu fazia física na Federal de São Carlos. E aí eu tinha a bolsa de iniciação científica lá. A bolsa dura 2 anos. Você pode renovar uma vez. Mais 2 anos. Terminou o 4º ano da bolsa. Que é uma merreca. Eu vivia ali apertado com aquele dinheirinho. A hora que acabou, eu falei, ferrou, né? Preciso pagar as contas. Pagar meu aluguelzinho aqui da República. E aí... Chegou um e-mail no meio da faculdade assim, tipo, Itaú busca, né, estagiários entre físicos, químicos, físicos, engenheiros e matemáticos. Falei, cara, eu vou me inscrever nesse estágio aqui, isso em Sorocaba. Né? Eu estudando na UFSCar, no campus de Sorocaba, me inscrevi no estágio pensando assim, putz, eu já fui na agência lá, tem aquele posso te ajudar. O cara fica ajudando você a usar o caixa. Eu tenho certeza que, beleza, eu vou ter que sair daqui, ir até lá e tal, 6 horas. Aí eu olhei o salário, na época a bolsa era R$400. E aí, R$1.600. Eu falei, caramba, eu posso te ajudar a ganhar muito bem. Nossa, vai ser ótimo isso pra mim, eu me inscrevi. Aí a entrevista eu fui ver em São Paulo. Eu falei, nossa, os caras pra trabalhar na agência em Sorocaba, eles querem mandar você pra São Paulo fazer entrevista. E eu fui. Falei, não estou fazendo nada. Era perto da casa da minha prima. Falei, posso ficar na sua casa pra eu poder ir pra entrevista? E aí eu fui. Cara, cheguei lá, era área de dados, eu não sabia o que era dados. Era área de analytics, eu não sabia o que era analytics. Só que aí eles começaram a dar testes lógicos, eles começaram a fazer muito nessa direção. Aí eles deram aqueles testes em grupo, que você prepara um case para explicar. E a galera toda morrendo de medo. Aí USP, Unicamp, os caras tudo de terno, de jeans. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Tipo, ali eu tava entendendo que não era o posso te ajudar da agência, né? Só que aí, a hora que eles começaram a apresentar o que a área fazia, o que era o trabalho, eu falei, cara, isso é da hora. Tipo, modelo preditivo, pô, que equação pra prever. Cara, isso é muito mais legal. Aí eu comecei a ver, comecei a gostar. Entrei, e aí, cara, na hora que eu entrei, eu percebi que eu gostava muito mais disso que de física. E eu tava quase terminando a faculdade. E aí, eu tava em Sorocaba, fazendo a faculdade lá, e o estágio em São Paulo. Nossa. Aí eu acordava 4h30 da manhã, pegava o fretado, que custava metade do meu salário, ia até São Paulo, fazia o estágio, saía do estágio, ia até a Barra Funda, porque o fretado voltava no fim do dia, o meu era 6 horas, e o fretado era pra quem ficava o dia inteiro. Atravessava São Paulo, lá da Ia Zona até a Barra Sul Funda, até a Barra da Zona Funda. Sul até a Barra Funda, pegava o ônibus pra Sorocaba, aí eu pegava o ônibus pra faculdade, chegava 6:50, a aula era 7, então eu jantava correndo no bandejão, ia pra aula até às 11, 4h30 da manhã no dia seguinte, tudo de novo, gastando metade do meu salário, mas porque eu curti aquilo. Eu sabia, a hora que eu entrei no Itaú a primeira vez ali, que eu olhei aquele lugar, que eu olhei aquele trabalho, eu falei, cara, isso aqui vai ser minha carreira. Eu quero isso aqui. Aí, meu professor do TCC ficou puto comigo, ficou muito bravo. De estágio, todo mundo, assim. Aí,
Começaram, não, larga banco não leva ninguém pra lugar nenhum. Cara, você gastava umas Você tem que 5 ser horas aí acadêmico. de transporte, né? Pelo menos. Ah, mais. Mais? Mas eu saía, o ônibus me pegava às 5h15 na porta de casa. Eu chegava no Itaú umas 7:45, tomava café da manhã lá, então eu só levantava, me arrumava e saía. Tomava café quando chegava. Aí eu saía, eu queria entrar às 8 pra trabalhar pra conseguir sair a tempo. Então eu saía às 2 do estágio, eu almoçava em 15 minutos, que era o tempo mínimo do estagiário pra não perder tempo, pra não perder o ônibus. Então eu saía 2 do estágio, eu tinha que chegar até às 3 na Barra Funda pra pegar o ônibus das 3. Pra chegar, pra pegar o ônibus, senão eu perdi o ônibus pra faculdade. Se eu perdesse aqui, eu não chegava a tempo pra aula. Nossa. Então, eu ficava muitas horas, assim, na estrada. Mas era o horário que eu estudava, quando eu não dormia de cansado. Tinha energia, né? 20 e poucos anos, né? Hoje vai fazer isso. Não, fazem 10 anos isso já, né? Eu comecei na área faz 10 anos, como estagiário. E aí lá eu aprendi tudo. Eu lembro que na entrevista, e o Dalmer, ele era, né, gestor lá, hoje é o CEO da Profdata, fundador da empresa. E aí ele tava na minha entrevista. E aí eu lembro que ele me fez uma pergunta assim que, cara, não esqueço, eu conto essa história sempre, porque eu não sabia o que era base, eu não sabia o que era modelo, não sabia nada. Mas eu tava curtindo aquilo lá, eu queria aquilo lá. Aí chegou na entrevista final, que era tipo você e tipo 5 gestores do banco pra te entrevistar. Morrendo de medo, ainda não tinha comprado roupa social, eu tava com a mesma calça jeans, com a mesma camisa que eu tinha. Porque, tipo, eu tinha ido pra São Paulo e eu fui passando nas fases e eu não conseguia nem ir embora. Eu tinha ido achando que eu ia fazer uma entrevista e voltar. E eu fiquei, tipo, 4 dias lá, tendo entrevista todos os dias. Aí, na última, assim, o Dalmer ainda fez uma pergunta. Cara, essa eu sei... Hoje é muito engraçado isso. Ele falou assim, como é que você acha que vai ser o dia a dia de trabalho? Só que eu não sabia nem nada. Aí eu pensei assim, falei... Acho que vai ter aquelas baias, um sentado do lado do outro, fazendo equação. Tipo, era o mais longe que eu conseguia chegar, assim. Aí ele deu uma risada e falou assim, e quanto tempo você acha que leva pra fazer um modelo? Cara, eu não tinha ideia, eu nunca tinha feito nada, assim. Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu nunca tinha nada. Aí eu falei, acho que dá pra fazer em 2 meses. E aí todo mundo na mesa riu, né? Riu, assim, bastante. E aí naquela época, demorava 1 ano a 1 ano e meio um modelo no Itaú. Nossa. Hoje a gente faz em menos de 2 meses lá na Power of Data. Hoje tem modelo que a gente faz em 2 semanas, 1 mês. Então, dependendo do projeto, a gente demora de 2 semanas a 1 mês pra fazer um modelo. Aí eu brinco com ele hoje, eu falo, cara, tava mais certo naquela época. Visionário. É. E aí eu entrei lá no Itaú, fiz minha carreira lá, né, na área de modelagem. Até que, em 2019, eu quis sair, eu queria mudar de áreas, não aguentava mais ficar em São Paulo. Aí eu saí, falei, vou empreender. Estourou a pandemia. Falei, putz, e agora? Saí pra empreender e acontece um evento global sem precedentes, assim. Aí eu saí em outubro, em novembro eu abri meu negócio, em dezembro estourou a pandemia. Aí eu já fechei. Falei, agora ferrou, né? Aí eu fiquei um tempo fechado. O Dalmer, não sei como ele descobriu, mas ele me ligou, entendeu? Contato, falou, não quer voltar pra área? Você, de home office, de casa, você não precisa nem sair de Boituva? Cara, perfeito. Na hora. E eu gostava muito, então eu tinha saído, mas assim, sabe, com aquele peso no, tipo, eu tô saindo porque a minha vida, né, tá tomando outros rumos que eu não quero ficar em São Paulo. Mas eu sempre gostei muito. Então eu consegui, assim, home office, por incrível que pareça, abriu as fronteiras completamente, assim, não só pra gente trazer pessoas incríveis pra empresa, quanto pra eu conseguir voltar pra área. Então por isso que eu falo que foi sorte, porque eu nem sabia o que era dados e entrei, aprendi tudo lá, no final dos contos eu nem terminei a faculdade, não fiz a física, tipo, quer dizer, eu terminei o curso, mas eu acabei não formando, por conta do TCC, essas coisas, porque aí o estágio em São Paulo acabou ocupando muito do meu tempo. Mas eu fiz toda a minha carreira ali. Eu percebi que ali era a oportunidade que eu tinha pra mergulhar de cabeça e fazer daquilo a minha vida, assim. E aí eu consegui entrar nesse meio e hoje na Power of Data tô lá. Faz 10 anos já que eu tô na área de dados. Na Power of Data acho que fazem 4 anos. E eu tô lá, galera. E hoje você tá como líder de analytics. Isso, Me conta mais esse dia a dia, assim, como é que é lá, os projetos que vocês atuam, como que é, você e o Pedrosa? Isso é um negócio até muito incrível da Power of Data que, por exemplo, no banco eu não tinha. Porque no banco você faz muito modelo voltado para o sistema financeiro. Então, a gente faz modelos de application, modelos de behavior, modelos de collection, né? Modelos voltados ao crédito. Então, para entender qual que é a propensão de um cliente vir a ser inadimplente ou não. Na Power of Data, como é uma empresa de dados, não uma empresa financeira, a gente atende de tudo. Então, aqui, ele inclusive trouxe vários desafios de aprender coisas novas em relação à modelagem, técnicas novas, formas novas de fazer. Então, no banco, querendo ou não, era um negócio muito mais ultrapassado. Então, eu aprendi muita coisa de cloud. Eu aprendi mais artesanal, muita vamos chamar.
É, muito mais artesanal. E um negócio muito mais voltado pro que já está consolidado no meio, assim. Então, pelos papers, por tudo, todas as técnicas já consolidadas, é o que o banco usa. Então, ele não vai na vanguarda do desenvolvimento, porque ele não quer arriscar. Pode ser até que tem algumas áreas que façam isso, mas isso está surgindo agora. Na época que a gente estava lá, não tinha isso. Então, a gente trabalhava ali com consolidado, com coisa que o pessoal já fazia na década de 80, na década de 90, e eu entrei em 2014. Agora, na Power of Data, chega cliente de tudo que é jeito. Empresas pequenas, empresas absurdamente grandes, empresas nacionais, até empresas internacionais, de vários segmentos, financeiro, industrial, cara, polícia, a gente está atendendo até segurança pública lá. Então, a gente está fazendo modelos de todo tipo. Então, modelo de imagem, e a generativa, igual a gente está vendo agora, que é a vanguarda de tudo, assim, a gente está fazendo isso também. Então, no dia a dia ali, dá para dizer que é uma caixinha de surpresas, porque chega um projeto, chega um cliente, a gente tem que entender a demanda dele, tem que entender o que ele precisa, como que a gente ajuda ele a resolver, porque não, ainda é negócio. Então, qual é o problema de negócio que ele tem? Como é que eu faço essa empresa, né, se transformar em relação a dados? Como é que eu estruturo os dados? Que modelos eu posso fazer? Que eu posso usar para melhorar o faturamento dela, para melhorar a organização da empresa, para diminuir risco, para diminuir ineficiência? Então, aí a gente vai entrando tudo em todas essas etapas. Então, a gente tem um time gigante de engenheiro de dados, muito capacitado, de cientista de dados, o Rodrigo é um deles. Então, chega esse projeto, a gente vai ver quem são as pessoas ideais para esse projeto, e a gente começa desde estruturar os dados, desenvolver variáveis para modelos, fazer modelos de todo tipo. Tudo isso a gente normalmente coloca num ambiente cloud, então a gente monta toda a arquitetura cloud, monta tudo, né, pensando em LGPD, pensando em responsividade com APIs para que o cliente consiga usar isso. Então, Só fazer um gancho aqui, antes de você continuar, Bruno. Vou aproveitar que o fundador da empresa está aqui e que também trabalhou no banco junto com você lá. Quando você mencionou essa questão do artesanal e olhando hoje para a Power of Data, né? Bruno, como que é isso, olhando na visão hoje de Power of Data, né? Tipo, isso tem a ver com a origem da empresa, né? O que vocês construíram para tanto o que vocês viram no sistema financeiro, não só no Itaú, mas em outras empresas, de como as coisas eram feitas, de como as coisas são feitas, e de ter essa visão visionária mesmo, do o que de fato poderia ser feito para maximizar o valor, reduzir o tempo, e isso é um pouco da história da Power of Data. Fala de forma resumida aí pra gente essa conexão aí. Essa vale um episódio, né? Mas eu vou resumir em 4 horas. Mas é uma história interessante, porque quando você olha para uma instituição financeira, no tamanho de um banco, até independente do tamanho, por conta da auditoria que eles têm, né? É um dos processos mais robustos que tem, né, de desenvolvimento, de tratamento de dados. Só que quando você olha para um banco do tamanho do Itaú, a gente chama de pai rico, que é a margem é muito grande, o volume que gira de dinheiro lá é muito grande, qualquer coisinha que o banco faz, ele fatura muito. Então ele pode comprar todos os softwares, ele pode ter as melhores pessoas do planeta, ele pode ter tudo o que ele quiser. Só que quando você olha para o lado, outros bancos menores, indústria, saúde, varejo, tudo consome dados da mesma forma, só que não tem os mesmos recursos. Como é que seria possível nascer um Nubank se tivesse com a premissa de nascer igual o Banco Itaú? Isso tudo não seria viável. Então, na nossa cabeça, a questão é não reinventar a roda, automação e tentar otimizar os processos. E nesse contexto, tudo que tem ali de esforço muito grande, a gente criou ferramentas que automatizam isso. Então, um exemplo de 1.200 horas, que é para construir um processo de engenharia de dados, a gente consegue reduzir isso para, por exemplo, 100 horas. A redução é absurda. Então, você consegue, com um time muito reduzido, produzir a mesma coisa que um time do tamanho do Banco Itaú produz igual ou até mais. Com um resultado tão bom ou até maior. E quando você componentiza isso ou transforma isso numa ferramenta e você democratiza isso no mercado, a tendência é você conquistar e ir ganhando cada vez mais escala em todos os segmentos, porque as ferramentas e os dados, eles são agnósticos ao negócio, né? Então você faz a mesma forma como o banco
trabalha um dado, a gente vê que na astrofísica é a mesma estrutura de dados, que a gente resolveu um problema pro ITA. É o mesmo processo, serve para todos. E tem uma questão interessante que você sempre fala, que é os dados são exponenciais e as pessoas são lineares, né? Exato. Existe, cada dia que passa, esse gap aumenta, né? E aí, assim, eu participei de alguns eventos de inteligência artificial nos últimas semanas, e o que a gente mais vê lá é IA para poder ajudar nas vendas, IA para marketing, IA para não sei o quê. Mas a gente que está aqui nesse mundo aqui de cientista e engenheiro de dados, a IA impactou, né? E aí, não só essa IA que a gente está conhecendo hoje ali dos LLMs, mas 5 anos atrás, quando vocês fundaram a Power of Data, e antes mesmo no Itaú, no Banco Itaú, quando começou ali essa questão de preciso reduzir esse time to market de mais de um ano para um mês, por exemplo, a IA já estava... A IA, né, vamos chamar de IA aqui, já estava entrando para a IA e a automação para facilitar a vida do engenheiro, do cientista de dados, né, para ser ali um aliado, para que ele não fique gastando muito tempo operacional ali, mais de 80% a gente estima, né, gastando muito tempo ali escovando bit byte e foque no negócio, que é o que a gente falou até no último episódio, né? Exatamente. O tempo que você perde no artesanal, você deveria estar dando essa atenção para resolver problema de negócio. Esse é o ponto, acho que é o principal. É onde mais os negócios capotam, menos negócios acontecem porque gasta-se 70% do esforço estruturando dados, né? E existe uma coisa interessante aqui, né? O que a gente fala da IA de hoje, que a gente vai mergulhar aí com o nosso amigo Pedrosa, mergulhar no tema, a IA de hoje, ela foi o machine learning de poucos anos atrás. Então, todo mundo da área financeira, né? As financeiras e saúde falava muito de técnicas mais conservadoras. É machine learning também, tecnicamente falando, né? Uma regressão logística, mergulhando um pouquinho no técnico. Mas vamos pensar numa camada mais gestão, pessoas menos técnicas. Agora a gente vai passar a usar machine learning. Que agora, o que a gente está vivendo hoje, agora a gente vai passar a usar IA. Então agora, né, o paradigma é outro. E a automação abriu precedência para agora a IA tá na alta que tá, né? E é interessante isso porque, como ela já vem transformando há muito tempo, mas as pessoas não sabiam, né? Não chegava na boca do povo, não estava ali no marketing do dia a dia das pessoas. Mas só essa redução, esse crescimento das técnicas de machine learning e essa redução do tempo de desenvolvimento fez com que a gente pensasse, por exemplo, em modelos, em etapas diferentes do negócio que antes não tinham. Antes tinha um modelo de application, um modelo de behavior, um collection. Hoje a gente coloca em camadas diferentes mais de um application, por exemplo. A gente retreina um modelo com menos tempo. Então, a gente começou a colocar no marketing, a gente começou a colocar modelo no CRM, começou a colocar modelo... Só explica pra gente aqui o application, o behavior e o collection pra quem não sabe. Não, eu fico falando técnico aqui, às vezes eu esqueço. Mas application é o modelo mais de concessão para quem não é cliente. Então, eu estou ali concedendo crédito para quem não é cliente. Então, é um modelo nessa camada. É um mar aberto. É um mar aberto. Eu não sei nada sobre Chegou o Rauhi, bateu na porta, não conheço o Rauhi. E aí, eu dou crédito para ele ou não? Será que ele vai pegar esse dinheiro, sumir? Ou eu posso confiar nele? É o modelo dessa etapa. O modelo de behavior, e estou falando aqui bem simples, tá? O modelo de behavior já é para o já cliente. Então, beleza, o Rauhi está aqui já faz um tempo, faz 3 meses, 6 meses. E aí, beleza. Será que eu consigo dar outro crédito para o Rauhi? Ou eu consigo manter esse crédito? Ou é melhor eu reduzir e tomar cuidado, porque ele pode estar se enforcando, criando outras dívidas, daqui a pouco ele não vai ter condição de pagar esse empréstimo. Esse é o behavior. É o modelo comportamental dos já clientes. Eu preciso saber se eu tenho mais oportunidade com esse cliente ou se eu tenho mais risco com esse cliente. O collection já é quando a vaca foi pro brejo. Então, esse cliente que já passou por essas etapas do ciclo de crédito e ele se tornou inadimplente, ele está devendo, ele vai para cobrança. Eu preciso cobrar isso. Então, beleza, eu emprestei dinheiro pro Rauhi e o Rauhi não está conseguindo, né, arcar com essa dívida que ele tem. Então, eu preciso cobrar. Mas será que se eu cobrar vai funcionar? Qual que é a probabilidade dele me pagar o que ele deve? Será que eu posso gastar um dinheiro investindo nessa cobrança ou nem vale a pena? Ou será que se eu gastar muito ou gastar pouco? E aí, esses eram os mais tradicionais. Só que agora começaram a entrar modelos em outras etapas. Então, por exemplo, qual a probabilidade de fraude? Qual a probabilidade desse cliente que acabou de pegar o crédito pagar a primeira parcela? Então a gente começa a entrar... Aqui eu tô falando muito voltado pro crédito, mas ele entra no marketing também. Então, isso que eu ia te perguntar, como é que você faz essa analogia aí para outras áreas? Vou falar do marketing, por exemplo, um funil de vendas. Uma coisa é eu vender
né, pensando em redes sociais, o Instagram usa muito, né, o Google usa muito. Então, essa questão dos funis de vendas. Eu vou fazer a propaganda para quem? Isso aí tudo é machine learning por trás. Então, eu vou distribuir para quem tem interesse. Então, por exemplo, o curso do Bruno, né, vai distribuir para quem tem interesse em tecnologia, para quem tem interesse em dados, para quem tem interesse... O cara que está ali só olhando gatinho no Instagram, só olhando receita... Será que vale a pena eu mostrar a propaganda de um curso de tecnologia para esse cara? Não vale. Então, existe toda uma modelagem por trás que direciona essas coisas. E quanto mais técnicas foram surgindo, quanto mais rápido a gente foi desenvolvendo e melhor, eles foram entrando em mais etapas de tudo, de todos os negócios, né? Não só financeiro, não só de grandes empresas. E isso a Power of Data fez muito bem. Porque desenvolve bons modelos, dessa parte a gente faz um trabalho muito legal, desenvolve muito rápido. E aí, empresas menores, né, empresas que talvez nunca tinham pensado em usar esse tipo de tecnologia dentro dos seus processos, estão usando. Então, por que hoje a gente Democratizou, então? Democratizou completamente. Por que a gente vê hoje, por exemplo, num supermercado, modelo de ruptura? Quando que vai acabar o estoque dele? Né? Quando que ele precisa comprar mais, sei lá, leite? Quando que ele precisa comprar mais feijão? Para não deixar faltar e para não ter demais guardado para sobrecarregar o estoque. Então, o machine learning pode entrar aí. Então, pode entrar em muita coisa. E aí, com essa velocidade, a gente consegue colocar em tudo isso. E o interessante é que esse tipo de identificação aí de oportunidade é muito importante para o dono do negócio ou para o cara que está ali no processo, no dia a dia, entender esse contexto, né? Porque às vezes ele tem um problema e ele não sabe que aquele problema pode ser resolvido por modelagem estatística e com dados, né? O benefício da inteligência, de ter esse hype da inteligência artificial é que muita gente está falando disso, mas acho que falta um pouquinho de aprofundamento também, né? Nossa. Se a gente conseguisse aprofundar um pouco e democratizar esse conhecimento também, eu acho que impactaria muitos negócios, né? Pelo menos eu entender, sei lá, o exemplo do supermercado que você falou, né? Eu tô lá dentro, eu sou um gestor lá dentro do supermercado, eu tenho esse problema de ruptura. Eu nem sei que chama ruptura isso. Então eu sei que chama, mas eu não sei nem como resolver. Acho que chegar nele esse conhecimento também é importante para que ele busque uma solução em cima disso, né? E eu acho que esse diferencial, o marketing de chamar as coisas de IA, né, esses modelos que estão saindo agora, né, desse hype em cima do que é uma IA, até filmes saindo sobre isso, um monte de coisa. Então, tá colocando mais na cultura, digamos assim, né, falar sobre isso. Então, só que as pessoas agora estão com um nome novo, chamando de outras coisas e olhando de outras formas. Mas, por exemplo, no Itaú tinha gente fazendo rede neural e, querendo ou não, um chat GPT da vida, um LLM, que a gente vai falar mais sobre, não deixa de ser uma rede neural. Então... Tem um benefício, né, das pessoas estarem falando, mas tem que tomar cuidado também do aprofundamento, não estar falando besteira, né? Uma vez eu vi um vídeo de um cara falando que daqui a pouco a IA vai entrar no seu Instagram e vai ver se você tem cara de Pix. Se eu devo ou não emprestar dinheiro para você, né? Assim, não estou aqui trazendo juízo de valor, criticando nem nada, até porque é uma forma de ensinar, porque isso é um modelo de crédito, né? Uhum. Só que olhando para informações que, na verdade, o banco olha para outras informações. Sim, né? Sim. Mas é uma forma de ensinar, de falar, cara, existe um processo aqui que te analisa, que analisa seus dados, né? Para tomar uma decisão se eu posso ou não emprestar o dinheiro, né? Por exemplo. Sim. E acho que um exemplo bacana disso, igual a gente está falando da questão do marketing, é a questão do Google ADS, né? Google ADS, no Instagram, com Meta. Por exemplo, ninguém chama muito de IA essa questão do marketing. Tipo assim, do patrocinado, né? O pessoal realmente chama assim, o algoritmo. O algoritmo. Mas toda essa questão de, tipo, você foi lá pesquisou ali uma camisa da Nike no Google. Você entrou ali no Instagram, vai aparecer um monte de... propaganda. Recomendação, né? Recomendação. Então a gente conhece muito como recomendação. Mas por debaixo dos panos, tá passando o quê? Tá passando IA, tá passando algoritmo, tá passando todo o processo de engenharia de dados, de Big Data. Então acho que hoje em dia, às vezes o pessoal tá colocando o nome de IA, né? Mas, assim, coisas que já são conhecidas, já são muito aplicadas faz tempo. E o Google, por exemplo, é um exemplo disso, né? Acho que uma coisa bacana da questão da IA, que casa muito com a Power of Data, é que o pai da IA é os dados, né? Você não pode falar tipo, de IA sem falar de dados, né? Sim. A mãe da inteligência artificial é o Big Data. E um exemplo disso, por conta dos dados que o Google e o Meta possuem, e os algoritmos que eles usam, por dia, o Google, por exemplo, fatura $1 bilhão de lucro. Só por fazer ali um sistema de recomendação. Por dados,
Então é uma coisa que é muito interessante, né? Como, tipo assim, ele não usa o nome de IA, porque ninguém conhece muito, assim, uma pessoa que trabalha, por exemplo, com marketing digital, não vai criar vai colocar ali fazer uma propaganda ali no Instagram, no Google. Eles não estão se preocupando muito com esse nome de IA. Só que é tão algo, tipo assim, focado para resolver um problema específico de recomendação que dá muito certo, sabe? Sim, bacana. E aí entrando nesse tema de IA, e aí olhando para a Porf Data, né? O que que vocês já fizeram de projetos e qual a visão de vocês aí do que é importante considerar quando a gente está falando de um projeto para uma grande empresa, né? Uma média, grande ou pequena empresa ali, que quer de fato trazer uma disrupção em alguma área da empresa, seja para aumentar faturamento, reduzir custo, melhorar algum processo. Fala aí alguns projetos que vocês têm feito que é interessante citar. Um projeto que foi o projeto pioneiro que a gente fez em relação à IA foi essa questão da segurança pública que a gente atuou. Não sei o quanto eu posso falar aqui porque é segurança pública, mas o ponto a gente conseguiu um projeto onde a gente faria um modelo para ajudar a resolução de crimes. Isso é machine learning, como a gente já vinha fazendo, modelos de clusterização e tudo mais. Conforme a gente foi interagindo, né, com os investigadores do projeto, com as pessoas envolvidas, a gente foi percebendo que existia a possibilidade, né, dados os dados completamente não estruturados ali, da gente trabalhar com linguagem natural. Então, entender, né, usando essas técnicas mais usadas no chat GPT, enfim, nessas IAs, que a gente conseguiria extrair melhor os dados usando essas técnicas. Então assim, a polícia ela tem a informação, por exemplo, do boletim de ocorrência. A pessoa ela sentou lá para relatar o que aconteceu com ela e o escrivão, ou a pessoa que está lá digitando, na hora de preencher a informação, pôs isso num texto. E aí depois como que a polícia analisa isso num volume muito grande? Mas é exatamente isso. Todo modelo, ele pressupõe a ideia de dados estruturados. Porque eu preciso ter dados estruturados para desenvolver os algoritmos que vão tá funcionando ali depois. Então eu olho para o passado. Igual o Excel, uma planilha igual do Excel. Excel, exato. Você estrutura os dados e aí, analisando aqueles dados, você gera um algoritmo. Só que, nos casos dos boletins de ocorrência, para quem já abriu o boletim de ocorrência, sabe como é que funciona. É a narrativa do que aconteceu. Então, a polícia tinha muito isso. Textos descritos por cada pessoa que abriu o boletim. Então, o delegado de um lugar, o delegado de outro lugar, enfim, o escrivão, cada um colocava do seu jeito. Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, alguns com muitos erros de português, outros com muitas letras maiúsculas, errando vírgula, enfim, completamente escrito ali como uma pessoa narrando as coisas. Só que isso não é um dado estruturado. Então é necessário estruturar esses dados. Só que as técnicas de estruturação de dados, elas vão ler o texto, e você vai extrair algumas coisas importantes dali e estruturar. Com a linguagem natural, a gente consegue, inclusive, extrair o entendimento de tudo que está ali. A gente consegue extrair dali, não só, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, número. Se eu vou numa técnica mais tradicional, eu vou buscar um número lá e vou pegar aquele número. Só que um telefone tem um tamanho, uma conta bancária tem outro tamanho, um CPF tem outro tamanho. Enfim, aí extrair esse número. Como é que eu sei se ele é CPF? Como é que eu sei se ele é telefone? Como é que eu sei se ele é uma conta bancária? Quando a gente usa essas outras técnicas, a gente consegue direcionar, né, pelo algoritmo para reconhecer essas coisas. Isso é a linguagem natural. E até o contexto todo do que está sendo dito ali. E aí a gente vai estruturando tudo isso. E aí sim os modelos vão conseguir entender muito melhor, criar um algoritmo muito mais assertivo baseado nisso. E aí esse foi o princípio do projeto. Porque a gente percebeu que usando isso a gente conseguiria melhorar a equação. Só que aí, né, vem aquilo de quando a gente está usando técnicas mais avançadas, quando a gente está usando a tecnologia a nosso favor, a gente tem mais tempo de pensar. E aí, olhando para aquilo, a gente começou a pensar, mas espera aí, se eu já estou lendo esses dados dessa forma, se eu já estou entendendo esses dados, por que não dar um chat que vai ajudar na investigação olhando para esses dados? E aí entra muito aquela questão desses chats que a gente está vendo, como o chat GPT, que é o mais famoso de todos, né, o Gemini, enfim, o Copilot, que são chats que vão responder de forma natural. E aí a gente desenvolveu dentro desse projeto, esse foi o primeiro projeto baseado nisso. E aí é engraçado porque quando a gente começou a desenvolver esse tipo de coisa e participar mais de eventos e
e se envolver mais nesse mundo, parecia que todo mundo estava conseguindo criar projetos assim. E aí a gente parava para olhar assim, caramba, mas não é tão simples quanto eles estão dizendo, né? Porque eu não posso simplesmente pegar, por exemplo, dado de segurança pública e Dado jogar no chat, sensível, dado né? sensível, jogar no chat GPT para ele me responder o que tá lá. Porque existe toda uma lei por trás, eu tô vazando dados completamente sensíveis, assim. Quando eu treino um modelo da OpenAI, então, eu estou consultando, na verdade, estou enviando uma informação para a API deles que está fora do país. Que tá lá na Então eu tô mandando na dado pra OpenAI, fora. tá mandando dado pra fora, num algoritmo lá, onde eles podem armazenar e treinar modelos e olhar esses dados como eles querem. Eles podem armazenar, entendi. Exato. E coisa que a gente não podia fazer, segurança pública. Então a gente precisou desenvolver. Não, acho que quase nenhum dado brasileiro sensível a gente pode fazer isso, né? Não só de segurança, né? A verdade é que nenhum dado pode, né? Dado público, talvez você consiga fazer isso, mas fora isso, que é a minoria. Então, a maioria dos dados que a gente usa não são Deve dados ter muita públicos. gente fazendo isso, hein? Foi uma jornada terrível. Daí o Pedrosa até seria legal falar, porque quando você não pode levar o dado para fora, aí vem o segundo Aí desafio. é que vem o nosso BO. Se você não pode levar o dado para fora, você tem que trazer o modelo para dentro. Exatamente. Agora, qual que é o tamanho de um modelo desse? Então. Uma coisa que quase ninguém fala é o custo de processamento de um modelo desse tamanho. Tem vários tipos de modelos. Sim. Até que tá famoso hoje em dia, né, o nome, que o pessoal chama que é LLM, né? Que é o Large Language Model. E por que o nome é Large? Porque eles são muito grandes. É large mesmo. Né? Literalmente. Quando a gente cria, por exemplo, um modelo de crédito, né? A gente salva o arquivo tem um tipo de dado que a gente salva o modelo. Um PKL. Um PKL. Serializado. Geralmente o PKL tem o quê? Alguns kbytes, pequenininho. alguns megas, né? Ele é bem pequenininho. Agora, quando você fala, por exemplo, um modelo igual o do ChatGPT, se você pegar o menor que ele tem, você precisaria, por exemplo, de um computador, tipo, 300 GB de GPU para rodar. Então, assim, é um modelo que é muito grande, sabe? Você precisa de clusters de computadores rodando em GPU, porque a CPU é muito lenta para rodar. Isso pra rodar ou pra treinar? Para rodar. Pra rodar. Só pra Fazer uma rodar. pergunta Pra e ele te treinar devolver a resposta. é outra história. Cara, eu vi um dado ontem que é assim, um prompt gasta 3 watt-hora. E uma pesquisa no Google, 0,3 watt-hora. Para vocês terem Pensa o noção... impacto disso, ambiental. Exatamente. Para vocês terem noção, o GPT, aquele primeiro que foi lançado, quando ele foi para o custo de treinamento dele, com processamento de máquinas, foi ali em volta de 15 milhões de dólares. Sabe? Então é só para você pagar a infraestrutura para o modelo ficar ligado treinando. Então é muito complexo, como o Bruno falou. Tipo, no nosso caso, a gente não podia mandar o dado para fora porque é dado da segurança pública. E aí a gente teve que trazer o modelo para dentro. E aí a gente teve que procurar alguns métodos em cloud, né? Porque on-premise é impossível fazer isso. No qual a gente não ia perder performance de um modelo, a gente precisava de um modelo performático, porque ele está resolvendo um problema, se ele for performático não vai adiantar. E ao mesmo tempo tem que ter a questão da segurança e tem que ter a questão do custo. Porque se você pega um modelo simplesmente ali qualquer, né? Isso é até uma coisa que muitas empresas hoje em dia estão quebrando por conta disso. Porque brincando um pouco de às vezes extrapola nos custos e acaba não sendo performático e tendo muito custo. Então é um trade-off que você tem que sempre estar sabendo gerir ali. Então, Alguns assim, ao invés da gente mandar o dado para fora, a gente, dentro de uma conta do cliente privada, com os dados protegidos ali, a gente trouxe os modelos. Certo. E esses modelos são open source? Como que é isso? Depende muito dos modelos que você vai utilizar, né? Hoje em dia, a gente... né, porque os LLMs... hoje em dia, existe uma corrida dos LLMs. Então, muitas empresas estão investindo dinheiro para treinar e criar esses LLMs, né? Até tem aqui um tipo diferente de como que, tipo, a nossa posição em relação a IA. Dependendo da empresa, muda muito. Então, por exemplo, você tem as primeiras empresas que estão nessa corrida de LLM. Então, um exemplo disso é o Google, a OpenAI, uma empresa chamada Anthropic. Essas empresas estão numa corrida que é o seguinte, de treinar, de criar o melhor LLM. E agora o Elon Musk também com o Grox, né? O Elon Musk. Grox. Uma coisa... Grok. Grok. É uma coisa assim o nome. Uma informação interessante é que quem fundou a OpenAI foi o Elon Musk. Elon Musk. E ele meio que saiu da empresa antes da OpenAI. Porque tinha um acordo dela não visar lucro, né? Essa é a história que ele conta, né? Sim. E aí, então, tem essas empresas que buscam criar o melhor LLM.
E dentre elas, né, tem algumas empresas como a Meta, do Facebook, que criam modelos open source. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele existe, a OpenAI criou ele, só que para você utilizar ele, você tem que pagar ali um preço e você acaba utilizando. Os open source são algumas empresas que querem investir na questão da pesquisa. E aqui entra um outro ponto entre as pessoas que estão na IA, né? Então, os modelos LLMs que são open source, você consegue baixar o LLM, o binário do modelo, e você consegue treinar o modelo, você consegue ali editar ele também. Tem algumas bibliotecas no Python que você consegue fazer isso. E aí tem essas outras pessoas na área de IA, que é o quê? São os pesquisadores. Então tem muitas pessoas ainda nas universidades que baixam esses modelos open source, vão desenvolvendo novas arquiteturas, e novas arquiteturas o pessoal vai desenvolver novos modelos, para ir melhorando. O intuito dessas empresas é criar um melhor LLM para poder vender, né, e outras pessoas utilizarem. E aí existe um outro tipo de pessoas em relação a IA, que acho que, por exemplo, a gente se enquadra nisso, que é o quê? É o que a gente pega isso que já está feito. Então a gente vai pegar o LLM lá do Google, a gente vai pegar lá o LLM da OpenAI. Por quê? Porque para treinar um do zero, você precisaria de 15 milhões de dólares Pelo menos. Pra começar. só para começar a entrar na corrida, entende? Então, visando a questão do lucro, visando a questão de performance, você pega algo que já está pronto e acaba implementando ali, né? Aí a gente tem duas opções. Você tem algumas opções que você consegue utilizar ali em engenharia de prompt para adequar ali ao seu problema, ou você também pode fazer que a gente chama de fine tuning, que é especializar o modelo no treinamento para uma tarefa específica. Uma tarefa. Mas assim, quando você traz um modelo open source para dentro da sua infraestrutura, você está protegido, né? Você não está compartilhando protegido, isso com quando ele é open source, fora. porque você tá com o binário do modelo ali. Então literalmente você e a equação matemática. O modelo por debaixo dos panos é uma equação matemática. Então é nisso. E por conta disso, né, que tipo, essa corrida da IA tá muito entre as big techs, né, que tem essa potencialidade de gastar muitos milhões de dinheiro. É por isso que eu falo muito que atualmente a ciência de dados, em relação à IA generativa, ela tá mudando um pouco o paradigma dela. Porque hoje em dia a ciência de dados está se casando muito com a engenharia de software, né? Porque o que? Antigamente na ciência de dados, você tem, por exemplo, a gente vai criar um modelo de crédito. Você pega, você baixa lá, você faz toda a preparação dos dados, treina o modelo, né? Avalia as métricas lá de QS e tudo mais. E aí você escolhe o melhor modelo que desempenhou, né? Então tem toda uma ciência mesmo por detrás dos planos. Na questão dos LLMs, os modelos já têm quando você pega e compara um com o outro, eles mudam muito pouco em performance. Então é muito mais uma questão assim do maior desafio de um LLM, de você fazer ali, utilizar ele na sua infraestrutura, não é nem tanto treinar um LLM ou escolher ali uma técnica para que se adeque ao seu problema, mas é depois que você fazer o deploy desse LLM. Que aí você vai ter que ter toda uma infraestrutura na questão de API, você vai ter que ter um controle, né? Então é uma coisa que uma coisa que começa a se casar mais com a engenharia de software, porque você começa a ver mais a questão do deploy e de como adequar o seu problema do que pensar em treinamento propriamente dito, sabe? Além do deploy, dessas questões que você falou aí da infraestrutura em volta, eu acho que isso com certeza envolve custos, também otimização de custo. A engenharia de prompt também é uma coisa que precisa para especializar o conhecimento. Então, então vamos dizer assim, seria uma disciplina, acho que uma disciplina, né? Seria eu posso me especializar nisso? Sim, sim. Porque a questão da engenharia de prompt, né? Ele é um modelo de linguagem, ele é o quê? Ele é um modelo que ele recebe uma pergunta e ele vai devolver ali a resposta, né? Ou, por exemplo, ele recebe uma imagem e uma pergunta e devolve ali uma imagem e uma resposta. Ou uma resposta. E conforme a maneira que você faz a pergunta para o modelo, afeta a performance do modelo. Então, às vezes você faz uma pergunta ali muito vaga, ele vai te trazer uma resposta muito vaga. Só que se você conseguir começar a especializar mais a sua pergunta, acrescentando mais detalhes, ele vai melhorando cada vez mais. Agora vem uma pergunta polêmica aqui, né, que eu já vi vários vídeos do pessoal falando e eu estou sentado aqui com pessoas que são bem... que trabalham com isso no dia a dia, na prática, né? Quando você vai fazer uma engenharia de prompt e você acaricia o modelo, né? Fala para ele assim, eu vou te dar, sei lá, $1.000 se você terminar essa task. Realmente a performance melhora da resposta? Ou isso é buzz? Olha, a engenharia de prompt, ela não só melhora a resposta, como ela é essencial. Porque hoje a gente está acostumado a ver alguns modelos que nem o GPT é um grande exemplo. Ali as pessoas acham que pode perguntar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, porque elas estão vendo o chat GPT. Mas a maioria dos modelos,
eles precisam que você especifique melhor o que você quer. Porque o caso do GPT, por exemplo, tem mais modelos além de... Não é um modelo só rodando. Tem camadas e camadas de modelo por trás e camadas escondidas de engenharia de prompt. Para ele entender tipo de pergunta. Por que ele não responde coisas polêmicas, por exemplo, quando você vai falar coisas voltadas sei lá, a crimes muito hediondos, assim. Os guardrails, né? Porque isso tudo é engenharia de prompt. Já está embutido nele, só não aparece. Entendi. Então, quando a gente está lidando com modelos que por exemplo, a gente está desenvolvendo, a gente também precisou fazer Então isso. tem esses truques mesmo, assim. A gente precisou Isso é criar real. toda uma engenharia de prompt por trás dos nossos também. A gente também precisou, além disso, né, o trabalho, depois que a gente pega um modelo open source, ele já vem, né, como o Rodrigo falou, ele já vem treinado. Então, mas beleza, só que isso é a parte fácil. Então, tem toda uma parte de trabalho de engenharia de prompt por trás, porque eu quero ele para um caso específico, segurança pública. Então, ele precisa falar de segurança pública bem. Não adianta ele falar bem de receita de bolo, de miojo. Não adianta, ele precisa falar bem de segurança pública. Então, eu preciso especificar isso. Só que aí eu também preciso que ele olhe para os dados que eu já preparei, para os modelos que eu já treinei, porque eu estou plugando ele em modelos de clusterização e modelos de machine learning. Então eu preciso que ele entenda o que está acontecendo ali, que ele consiga olhar esses dados. E aí essa engenharia de prompt, ela também precisa casar com isso. Então eu também preciso, né, esse fine tuning que ele falou, do modelo, conseguir olhar para esses dados, entender bem esses dados, mais uma engenharia de prompt que vai conseguir, né, conversar bem com os termos desses dados, por exemplo, porque quando a gente fala em polícia, quando a gente fala em segurança pública, existem termos muito específicos, né, Modus operandi. por exemplo. Então, quando um modelo é treinado lá fora em inglês e eu trago ele para cá, ele não vai entender esse tipo de coisa. Então, as Big Techs estão a maioria lá fora. A maioria desses modelos são treinados no inglês. Como é que eu faço ele entender bem o português, dialogar bem com o investigador e falar claramente, sem erros, sobre todos esses dados? Entre isso tudo. E aí o terceiro pilar, que esse é, inclusive, o mais complexo e o que, se você errar, é onde vai dar mais problema, é como que eu faço isso tudo responder bem, rápido e barato. Toda a arquitetura... É o lance que o Pedrosa comentou, né? Exato. São esses três principais pilares para trabalhar com isso. Então, assim, o modelo ele já vem pré-treinado e ele tem esses, vamos dizer assim, né, embaixo dessas camadas que você comentou, essa engenharia de prompt. Uhum. Eu posso adicionar mais uma camada com as minhas regras, vamos chamar assim, para facilitar. E ainda tem a questão, que é o que vocês estão chamando de fine tuning, né? E tem a questão do modelo aumentado, que é eu adicionar mais dados e informações daquele contexto. Exato. Seria isso, se eu fosse resumir. Isso. Bacana. E isso, assim, tipo, é uma das aplicações que a gente tem, né? Porque agora uma coisa que está crescendo muito hoje em dia é a questão dos agentes. É uma coisa que é muito bacana. Que, assim, eu tenho estudado bastante assim, nos últimos meses, essas questões, que é o seguinte, você juntar isso, a questão do modelo, com as integrações, por exemplo, de um código Python. Então, assim, vamos supor, assim, que um agente, ele seria ali um conjunto de algumas coisas, né? Ele tem uma tarefa específica que você quer que ele resolva, né? Ele tem ali como se fosse um background dele, sobre quem ele é e o que ele precisa fazer, e ele vai ser vinculado ali a um LLM. Então, pensa assim, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa no Google e quer que a resposta seja dada via linguagem natural. Você faz um chat e você quer que ele responda com base nas pesquisas lá no Google, né? Então, um agente, ele seria o quê? Ele seria um LLM que vai receber a sua mensagem, ele vai receber a sua pergunta e ele vai ter acesso a alguma ferramenta, no caso seria o próprio Google. Aí o agente, ele vai receber a sua pergunta, ele vai lá no Google, ele vai fazer a pergunta no Google, né? Vai pesquisar esse termo no Google, vai pegar os resultados e vai te devolver de maneira que seja compreensível. Ou um outro jeito desse, a gente tem, por exemplo, a gente gosta muito das bibliotecas, por exemplo, do Pandas, do Spark. Eu já vi alguns agentes, por exemplo, que eles têm acesso ao data frame do Pandas ou do Spark. Você faz uma pergunta, aí o que esse agente faz? Ele vai gerar o código em SQL, e esse código em SQL, ou código em SQL ou código no Pandas, aí ele vai executar nos data frames, ele vai pegar a resposta dos data frames e vai devolver para o usuário. Então, por exemplo, você consultar uma base estruturada via linguagem natural. Linguagem natural. Então, Pode fazer spoiler de lançamento de produto aqui, não? Claro. Já é o terceiro spoiler aqui da noite. Então, uma das coisas que a gente priorizou na Power of Data no nosso planejamento estratégico é justamente agentes de inteligência artificial. Porque a gente já tem um teste, né, um caso implantado
numa financeira, num banco, e é um agente que está fazendo o fechamento de venda na ponta. Então já é um agente respondendo no WhatsApp, e agora a ideia é que esses agentes possam ser agentes de cobrança, agentes Sim. De vendas, né? de venda. Imagina você ter um modelo de propensão associado com um agente que conhece dados sobre aquele indivíduo. Mas tem uma história interessante que puxa um gancho sobre esse tema, que essa história toda começou em 2017, né? Tem um paper chamado All You Need Is Attention. Foi aí porque a matemática era uma, a partir daí passou a ser outra com os Transformers. Mas a partir de 2017 começou essa corrida dos LLMs e as empresas queriam chegar no maior modelo generalista. E falharam miseravelmente, né? Falharam fisicamente, porque você teria que espremer o planeta Terra num negócio de fazer suco para extrair ali todo o silício e ainda conseguir dopar aquilo depois, para fazer transistor, para processar esse dado. Não tem transistor na Terra hoje. Você teria que começar extraindo silício, dopar o silício lá na física 1.1 eletronvolt para conseguir fazer a camada dos elétrons se mexer. Você tem que chegar nisso. Fisicamente não dá. Então não vai essa história de, porque eu já vi um cara falando, porque o QI do modelo, né, entre aspas, passa do Einstein, que passa não sei de quem, infinito. Não é. Ele é bem finito e limitado fisicamente na quantidade de silício que tem no planeta, até que alguém faça alguma outra coisa como a computação quântica. Mas por isso que eu falei que surgem os SLMs. Sim. Né? Aí o cara fala, então tá, eu não consigo chegar nesse modelo master aí, mas eu posso ter um monte de modelinho menor, e aí sim um enxame de agente que tem conhecimento específico, contornando uma objeção. E ele pode conversar com o outro também. E conversa com o outro. Que é um multi-agente. Né? E aí, nisso é até interessante, porque essa questão de agentes, por exemplo, imagina que eu quero desenvolver, né, uma ferramenta para o usuário que seja generalista, que ele possa perguntar e aí vai dar uma resposta boa, que ele possa... Agora ele quer uma imagem, e só que ele quer uma imagem boa. Ou ele está mandando um código, eu quero que ele corrija esse código para mim, que ele devolva esse código. Aqui são coisas diferentes, o código é uma coisa, a imagem é outra, a resposta normal é outra. O agente pode saber qual modelo usar, porque olha, o modelo que melhor responde é esse aqui, então responde você. Ah não, ele pediu imagem, o melhor modelo de imagem já é esse outro aqui, responde você. Então os agentes começam a entrar aí, porque em vez de ser um modelo fazendo tudo, é um modelo muito bom em cada etapa e os agentes ajudando a direcionar. O mundo artificial também é colaborativo, hein? Exatamente. Não tem um que vai resolver tudo, né? Exato. Eu acho isso muito bacana, desse exemplo que ele mostrou, porque você define um agente como se fosse um líder. Aí ele designa para os outros as tarefas. É muito bacana, umas coisas assim que tem surgido. E aí que entra duas coisas, que é essa questão, tipo, por que isso tudo tá acontecendo, né? Porque a gente viu que, além desse IA generativa fazer pergunta e resposta, né, de chat, você consegue plugar ela em coisas. Então, igual você citou, a questão do WhatsApp, a questão do Instagram, né, a questão... Então, acho que o mundo daqui pra frente vai caminhar muito para isso, sabe? Do como que a gente consegue integrar as tecnologias umas às outras. Por isso que cada vez mais, um tópico que o Brunão citou no início da transmissão, de você ter cada vez mais automação. Porque você tem que plugar uma coisa na outra, né? Integrar ali uma tecnologia na outra. E aí, quanto mais rápido você conseguir fazer isso, de maneira mais simples e mais eficiente, melhor, mais problemas você vai conseguir resolver. Eu vou te dar um exemplo, cara, que eu fiz uma apresentação pro pessoal do jurídico, de um banco, e foi incrível. Eu mostrei o caso do Pod Detective AI. Só que na hora que você mostra aquele chat, eu falei pros caras assim, olha, quanto tempo você leva para você ler um contrato, um processo jurídico? Quantas páginas tem? Pô, tem um monte de páginas. E como é que você resume tudo isso e correlaciona? E depois de um ano, quantos contratos tem? Você lembra o que aconteceu? Na hora que você fala isso, o cara do jurídico fala, nossa, isso vale para tudo. Lá num banco, ou bancos no geral, tem um material que o Alvarenga sabe bem, cara, deve ter uns 300 slides. Sem brincadeira. E parava uma área inteira por um mês para fazer aquilo. A galera varava à noite para preparar um book de slides. Juro para você, tinha 300 slides o material. Tinha 300 não slides. 300 slides. A gente criou um automatizador de slides porque não dava tempo de arrumar em um mês os slides. Então a gente preparava os dados e o automatizador ia colando os gráficos e os slides. E os bancos têm isso até hoje, cara. E o banco, juro, é inacreditável você ver aquele material. Ele é lindo. Não é slide porco, não é qualquer coisa, não. É lindo, é impecável. Você entra, você clica no linkzinho. Cara, é um negócio que você fala, cara, quem fez isso aqui? Pô, você joga todo esse material dentro de uma arquitetura do RAG,
por exemplo, que é o que a gente usa. Você faz uma pergunta em português. O over 30, tá? Vai subir ou vai descer? Devo abrir ou fechar? Me fala, Ou te responde até com o próprio insight de negócio, né? Ou com gráfico. Exatamente. Imagina o tempo, cara. Quem que vai olhar 300 slides? Fala sério. Aí você vai lá e faz uma pergunta. Você faz pro médico. Exame de sangue. Joga lá. 100 exames de sangue que você fez na sua vida. Será mesmo que não tem correlação com aquelas informações? Cara, eu vi um diretor de um grande fundo americano falando que daqui a pouco você não vai ter mais site. Não vai existir mais site, né? Vai ser tudo na interação ali no WhatsApp e tudo mais. Então, pra que site? Pra que entrar num site e ficar lendo aquele tanto de informação? Até nisso pode mudar, né? Acho que é uma característica do mundo atual, né? Você quer as coisas rápidas, né? Você quer cada vez mais consultar informações de maneira rápida e menos informações, assim, tipo... Pra você poder fazer um resumo ali e ver... A gente pode olhar para o aplicativo, por exemplo. Daqui a pouco não vai ter aplicativo mais. Você vai ter, por exemplo, o Uber vai continuar existindo, né? Aqui só para usar de exemplo. Mas vai existir, na verdade, a API do Uber lá por trás, respondendo para Siri. E você vai pegar o celular e falar, cara, eu preciso ir para o centro de São Paulo. Ou então já vai estar integrado com o seu Google Calendar. E ele já vai chamar o Uber para você... Enfim... aí entra a questão da integração, né? Que você comentou. Né? E aí entra, Raul, acho que uma coisa que é importante a gente falar, porque hoje em dia já tá no hype, né? Então, você tem muitas pessoas falando de inteligência artificial, tem muitos podcasts que o pessoal fala umas coisas que não tem nada a ver com inteligência artificial. Tem outras também que ficam com muito medo de inteligência artificial, então começa a falar que é o fim do mundo. E eu acho que entra, tipo, muito... A gente tem uma visão um pouco realista da IA generativa, da inteligência artificial atualmente, né? Porque, por exemplo, essa questão do hype acontece sempre quando surge algo novo. Então, por exemplo, quando surge lá o Deep Learning, todo mundo começou a jogar para fora, né? A regressão logística, a Random Forest. Não, vamos usar Deep Learning agora, vamos torrar dinheiro em GPU, vamos treinar. E ver que gastou dinheiro e não resolveu o problema. Ou deu o mesmo era resultado. melhor. E hoje em dia, essa história meio que se repete também. Mas por quê? Porque acho que as pessoas esquecem de uma coisa que é crucial na área de tecnologia. É que na área de tecnologia não existe bala de prata. Toda tecnologia que existe, ela existe porque existe um problema específico e ela existe para atender uma demanda específica. Então não é porque, por exemplo, a IA generativa veio que a regressão logística morreu, os modelos de crédito, né? Então, as pessoas têm que saber, tipo, legal, quais problemas ela resolve e quais soluções ela propõe. Porque assim, a gente como profissionais de dados, quando a gente está com um cliente, a gente consegue entender bem qual é o problema do cliente e, dado aquele problema, qual que é a melhor ferramenta que vai resolver. Às vezes, não vai precisar ali de uma IA generativa. Às vezes uma regra de 3 funciona. Cara, eu tenho uma história, eu sempre conto essa história. Uma vez eu fiz um projeto numa grande empresa e aí os caras ficaram lá 1 ano falando, não, a gente tem que usar machine learning aqui, não sei o quê. E aí, beleza, né? A gente fez todo o processo lá de engenharia de dados. Quando chegou no machine learning, assim, olhando para o benchmark, né? Olhando para artigos e para outras empresas, machine learning não resolvia aquele problema. Só que os caras queriam, veio lá de cima, né? Preciso usar machine learning. Beleza, vamos usar machine learning. Resultado, ficou uma bosta, né? No final das contas, o que virou produto que trouxe um faturamento de 5 milhões por ano? Uma média ponderada. Conjunto de regras, tinham 34 regras importantes para o negócio. E aquela regra entregava uma informação, né, um valor, e aí o usuário parametriza as regras, isso aqui tem um peso tal, isso aqui tem um peso tal, e no final gera um score com a média ponderada. Cara, gerou valor, as empresas compraram. Né, se você olhar do ponto de vista técnico, não é uma solução linda, mas resolve. Mas o problema essa é a questão, sabe? Que importa. Então, é o que importa. A IA generativa, ela vem muito com esse ponto que a gente citou, tipo de facilitar o acesso, de lidar com dados não estruturados. Então, né, acho que é o principal ponto que ela vem assim, né? Tipo, você poder extrair informação de imagem, extrair informação de texto. Só que ela não é uma bala de prata, assim, que vai resolver tudo, que você vai usar em tudo. Então, acho que cabe um pouco as pessoas saberem um pouco, tipo, dessa noção. Você não pode nem ser tão, tipo, superestimar a IA, falando que não, usar ela em qualquer lugar, igual o exemplo que você citou. Mas também você não pode ser algo assim, tipo, isso aqui é hype só, então eu não vou usar. Porque se você tomar essa atitude, você fica pra trás. Fica pra trás, muito rápido. Entende? Então você tem que saber, tipo assim, qual é o problema que ela resolve e focar nisso. Eu acho que é uma coisa que... Pessoal, o papo tá muito legal, tá muito massa, mas a gente tá encaminhando pro final já. Que pena. A gente pode marcar outros episódios depois, né? Sim. Obrigado, Bruno, pela sua presença aqui, pela sua contribuição. Rodrigo Pedrosa. Eu que agradeço. Bruno Jardim. O papo foi muito bom, valeu bem a pena.
Maravilha, pessoal. Até o próximo Só episódio. alegria. Só alegria, como diz o... Falou.